Fala aí, meus queridos, Miguel na área. Seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre toda a repercussão do nosso PC Gamer, o nosso Xeon. O que acontece? Eu vi que vocês comentaram bastante, opinaram, deram sugestões, fizeram críticas, observações. Então o que eu fiz? Eu peguei os 3 vídeos, o que eu falei do PC em específico, e os 2 vídeos de teste em jogos, reuni ali os comentários de vocês e fiz ali um apanhado das observações, dos comentários mais relevantes. E vou trazer aqui num vídeo só para poder esclarecer tudo para vocês, ok? Então, ó, se inscreve no canal, dá o joinha, me dá essa força. Vamos chegar nos 1000 inscritos, pessoal. Eu preciso muito dessa força para que no futuro, se Deus quiser, em breve, eu possa reinvestir no canal e trazer mais conteúdo com mais qualidade para vocês. Então, por favor, me dê essa força, beleza? Então, vem comigo. Bom, já estou aqui com a minha cola, que é o meu tablet aqui, né? O meu Lenovo P8 Plus. E aqui tá os tópicos já, tudo certinho no meu esquema para eu poder facilitar aqui a nossa dinâmica. E bom, o primeiro tópico vai ser sobre a pronúncia Xeon, né? Muitos de vocês aí falaram, mas a pronúncia correta é Xeon e tal. Gente, vamos lá, para esclarecer. Eu trabalho com TI, já tem pelo menos 16 anos, é na parte de suporte técnico, suporte a usuários, mexo muito com hardware, PC, notebook, é a área que eu mais gosto dentro da TI. E, então assim, eu sei que a pronúncia correta é Xeon, eu sei perfeitamente disso. Eu falo Xeon mesmo porque eu quero, eu sou meio grilado com essa pronúncia correta do Xeon, então eu sempre falei Xeon a vida inteira e eu vou continuar falando, ok? Somente isso. Próximo tópico, o gasto total com PC. Isso realmente eu esqueci de deixar isso claro nos vídeos anteriores, mas o que eu vou fazer? Na descrição do vídeo eu vou colocar o gasto de peça por peça que eu paguei nesse PC. Isso somente o gabinete, tá? Com o que tem dentro. Mas eu vou relatar peça por peça o que foi pago, já com frete. E já para adiantar, gente, eu gastei exatamente R$ 2.576,79. Mas tipo, se vocês forem montar um PC igual a esse hoje, agora em agosto de 2020, vocês não vão gastar só isso. Vocês vão gastar aí de 500 a R$ 1.000 a mais. Mas por que isso? Pela alta do dólar. Porque essas peças, gente, eu comecei a comprar em dezembro de 2019 e as últimas peças que eu comprei foi em abril de 2020. Então, nesse período, o dólar estava com a cotação muito inferior ao que está hoje. Então, certamente vocês vão pagar aí mais ou menos de 500 a R$ 1.000 a mais para montar um PC Gamer igual a esse, ok? Próximo tópico, fui taxado? Gente, nas peças que eu comprei da China, eu tive a sorte de não ser taxado, não fui. Então, realmente foi muita sorte mesmo. Mas quer dizer que se você ir comprar, você não vai ser taxado? Gente, não tem como garantir, ok? Não tem como. Infelizmente, a Receita Federal lá em Curitiba é uma caixinha de surpresas, então assim, não dá para prever. Se vocês comprarem peça por peça ali de maneira picada, a chance de ser taxado, ela será bem menor. Agora, por exemplo, no kit que veio placa-mãe, processador e memória RAM, poxa, eu gastei mais de R$ 800 de uma vez. Então, realmente, o risco foi alto, mas eu tive sorte e não fui taxado. Então, se vocês forem comprar peças da China, estejam cientes desse risco e se preparem caso sejam taxados. Façam as contas e vejam se compensa, ok? Então, estejam cientes disso. Próximo tópico, o prazo do frete da China. Bom, gente, isso é muito relativo, varia da região do Brasil, varia na época do ano, se os correios estão de greve ou não. Então, assim, há uma série de fatores em que o prazo do frete determina. Mas aqui comigo, em Goiânia, quando dá tudo certo, como agora no mês de agosto, que os fretes, digamos assim, estão normalizados, tá levando em torno de 3 semanas. Às vezes, beira um mês. Mas aqui, para mim, quando tá tudo ok, é em torno de 3 semanas a 4 semanas no máximo. Eu lembro que em abril, o kit Xeon deu uma demorada, levou aí quase 2 meses, porque naquela época o frete estava uma confusão por causa dessa crise mundial que nós estamos atualmente.
então demorou um pouquinho, mas agora que digamos assim, que o frete deu uma normalizada, tá levando agora cerca de 3, no máximo 4 semanas. Beleza? Próximo tópico aqui é sobre a posição dos fãs superiores, que ficou ali na parte de cima do nosso gabinete. Eu errei, eu cometi um pequeno erro, que foi deixar os fãs virados para jogar o ar para baixo, sendo que o ar quente que é gerado ali, ele faz subir. Então teve umas 2 ou 3 pessoas que comentaram aí, em que falaram, ó, Miguelas, você colocou os fãs na posição errada. Os fãs que ficam ali na parte superior do gabinete, eles precisam estar virados para jogar o ar para cima, porque o ar quente ele sobe. Então, com os fãs nessa posição correta, a tendência é o ar quente sair com mais facilidade. E realmente, isso eu estava errado, eu corrigi, eu já coloquei os fãs na posição correta e tá ok, zerou. Obrigado pela força aí, as pessoas que comentaram isso. Próximo tópico, gente, é um tópico bem sério, bem importante, que muita gente pediu, comentou, que é sobre o Unlock Boost. Muita gente pediu para eu poder fazer isso aqui no nosso PC, e para quem ainda não sabe o que é isso, é tipo ativar um turbo no processador, no nosso Xeon, para que ele possa trabalhar 100%. Porque esse processador ele trabalha, se não me engano, entre 2.6 até 3.2 GHz. Só que ele em estoque está trabalhando em 2.6, o que para mim está excelente. E com esse Unlock Boost, o processador ele vai trabalhar o tempo todo a 3.2 GHz. É claro que esses 600 MHz a mais vai dar uma contribuição a mais para o desempenho da máquina, mas não é uma contribuição assim tão forte a ponto de compensar o risco de fazer isso. Por que eu falo que tem esse risco? Gente, essa placa-mãe, ela vem da China. Para vocês terem ideia, não tem nem site. Essa Athermiter não tem nem site, não tem nada. Então, ou seja, a gente não tem suporte nenhum do fabricante quanto a essa placa da China, o que já deixa a coisa um pouco perigosa. E para você fazer esse Unlock Boost, é necessário fazer uma regravação de BIOS. E se vocês não são da área de TI, se vocês não têm conhecimento sobre isso, gente, o risco de acontecer algum erro e vocês perderem a placa-mãe é muito alto. Por quê? Para alterar a BIOS da placa-mãe, alguém tem que fazer isso. Eu sei que tem algumas pessoas na internet que conseguiram gerar essa nova BIOS já com esse Unlock Boost liberado. Se vocês olharem no canal do Tecnoart, acho que é o Bruno, né, o dono do canal, ele tem um Xeon desse, se me engano dele, acho que é o 2590, me corrija se eu estiver errado, e ele fez isso. Ele conseguiu, de uma fonte confiável, a BIOS da placa-mãe dele, que se não me engano, acho que é uma quase igual a essa, se eu não estiver errado, e ele fez esse Unlock Boost. Só que, gente, o desempenho foi o quê? 15, 20, 22 FPS a mais. Para nosso PC, que está aí entregando 60 frames para cima em praticamente todos os jogos, gente, para a gente que é jogador casual, não precisa correr esse risco, não tem necessidade. Porque se vocês colocarem o processador trabalhando a 100%, vocês concordam comigo que ele vai ficar forçando, porque é o limite dele. E, consequentemente, o tempo de vida útil do processador vai diminuir. E também o processo, gente, de regravação de BIOS, ele é muito delicado. Se vocês errarem alguma parte do processo, se a energia cair durante a gravação da BIOS, enfim, se acontecer algum problema nisso, gente, vocês vão perder a placa-mãe. Não tem como recuperar. Se acontecer isso, é só outra placa-mãe, porque o risco é muito alto. Então, se vocês não são da área de TI, se vocês não têm experiência com isso, não compensa fazer esse processo para ter aí 15, 20, 22, 23 FPS a mais. Não compensa mesmo. Eu que sou da área de TI, que tenho experiência com isso, eu não quero fazer, entendeu? E eu não vou porque em estoque, gente, me atende tranquilamente. Esse processador ele é muito bom em estoque. Então, para nós, jogadores casuais, não compensa e eu pessoalmente não recomendo, ok? Que fique bem claro isso. Próximo tópico, gente, que algumas pessoas me pediram para testar esse PC com Free Fire, usando lá o emulador, o BlueStacks, não sei como é que é a pronúncia. Eu cheguei a testar, assim que eu montei o PC, eu tinha instalado o Free Fire para fazer um teste, que eu estava comparando com o notebook que eu estava vendendo na época, e gente, funcionou, tá? Podem ficar sossegados.
Se esse PC rodou jogos muito mais pesados do que o Free Fire, é claro que o Free Fire iria rodar, mesmo que o emulador que pesa um pouquinho na máquina. Então vocês podem ficar sossegados que o Free Fire vai rodar sim. Eu não gravei, tá na época, e eu não vou gravar agora, ok? Mas podem ficar sossegados que o Free Fire vai rodar sossegadamente nesse PC. Próximo tópico. Gente, esse próximo tópico aqui é um tópico muito polêmico, que é a confiabilidade dessas peças da China, principalmente aqui do kit, que é o processador, a memória RAM e a placa-mãe. Algumas pessoas criticaram, falaram que não são peças que podem durar muito tempo e que é melhor comprar um kit Ryzen aqui na Kabum, em outras lojas, etc e tal, porque tem garantia, tem procedência, se der algum problema dentro de um ano, pode acionar a garantia e tudo mais. E bom, gente, minha opinião sobre isso. Existe sim esse risco de confiabilidade aqui do nosso kit Xeon? Sim, gente, existe. É uma realidade. Por quê? Esse processador é um processador de 2014, já tem aí 6 anos, ou seja, quando eu comprei ele lá no AliExpress, ele veio usado, porque não é mais fabricado, não é um processador novo, e a gente não tem a procedência disso. A gente não sabe como é que esse processador foi usado lá na China. Se ele ficou ali em trabalho de estresse o tempo todo, sei lá, se foi usado em mineração, em algumas outras coisas que foi exigido muito dele. Então a gente não sabe a procedência desse processador. Então, infelizmente, existe o risco sim. Só que eu assumi esse risco para minha máquina. Então, se vocês vão montar um PC com esse processador comprando da China, assim como eu fiz, estejam cientes que existe sim esse risco. Então, vocês precisam trabalhar na prevenção com uma máquina como essa, para que ela possa durar bastante tempo. Um exemplo disso, evitar fazer um unlock boost. Isso tende a deixar com que o processador possa durar mais tempo. Esse é um exemplo. E também, periodicamente, trocar pasta térmica, fazer limpeza do PC, todas essas medidas preventivas que devem ser feitas em todas as máquinas que vocês tiverem, independente do processador, é importante sim fazer para que a sua máquina tenha uma longevidade bem bacana. Bom, quanto à placa-mãe e as memórias RAM, elas são da mesma marca, que é a Athermiter. E bom, essa marca é uma marca que está ficando popular aqui no Brasil, devido a muita gente estar comprando lá no AliExpress. Só que, gente, é uma marca que não tem o mesmo know-how de uma Gigabyte, de uma Asus, de uma ASRock, de uma MSI e etc. Não tem o mesmo know-how. Que nem eu falei anteriormente, essa marca não tem nem site. Eu dei uma olhada no Google aqui, procurei athermiter.com, eu posso estar enganado, mas nas minhas pesquisas eu não achei site desse fabricante. Então, como é que a gente vai ter um suporte deles? Tá certo que a placa-mãe é bonita, ela aparenta ter componentes de qualidade, o preço dela foi realmente, na época, foi muito em conta ali no kit. Só que, tipo, a gente não tem certeza de que ela é do mesmo nível de marcas que já são consagradas aqui, de marcas que já tem todo o know-how, que tem site, que tem garantia, que tem suporte, que tem toda uma estrutura por trás para que você possa ser atendido ali caso dê algum problema, caso você queira fazer algum outro tipo de coisa. Então, realmente, existe o risco? Existe o risco, gente. Tá? Eu não vou ficar aqui, eu não vou defender esse kit com unhas e dentes, não vou. Eu comprei porque eu gosto, porque eu acho interessante, porque o preço é bacana e porque eu sou da área de TI. Porque se acontecer algum problema aqui, eu tenho plano B, tenho plano C, eu tenho plano D, eu consigo correr atrás para não ficar sem equipamento aqui, porque eu sou da área. Então, se vocês não são da área e tem ali pouca grana, pensem sim, 2 vezes, coloquem no papel os prós e os contras de fazer esse investimento ou de investir em uma plataforma de uma loja aqui no Brasil, em que vocês vão ter garantia, em que vocês vão ter suporte técnico, em que vocês vão ter nota fiscal, tudo certinho. Então, vocês precisam sim colocar isso no papel e avaliar o que é melhor para vocês, ok?